A busca pela beleza está cada vez mais em alta na mídia, na sociedade. São muitos os tratamentos estéticos, os exercícios físicos, enfim, a busca pelo corpo perfeito está cada vez mais em alta. Em contrapartida, os níveis de obesidade têm aumentado a cada mês que passa. Mais pessoas sofrem com a obesidade mórbida. São dois extremos, um de corpo perfeito e um de um corpo que, pela sociedade, não é considerado perfeito. Você se enquadra em algum deles? Hoje, no programa Coisas de Mulher, nós vamos tratar de obesidade versus ao corpo perfeito. Esteja conosco, não saia daí. O programa Coisas de Mulher veio para dar a direção certa. Seja no ambiente familiar, no trabalho, no relacionamento, mas principalmente no seu interior. O foco do Coisas de Mulher é dar resposta à sua aflição, dando a direção certa para você e lhe mostrando a visão desde o alto. Está no ar o programa Coisas de Mulher. Olá a todos que estão conosco. Hoje damos início a mais um programa Coisas de Mulher com um assunto muito interessante: obesidade versus corpo perfeito. Cada vez mais nós vemos os extremos, né? Homens e mulheres com corpos esculturais em busca ali daquela perfeição aos olhos deles e ao mesmo tempo pessoas que estão cada vez mais gordinhas, né? Mais acima do peso. E para falar sobre isso eu tenho aqui hoje as minhas amigas, a Juliana. Olá, Gil. É um prazer estar aqui mais uma vez. E a Kênia. Olá, menina. Hoje em estúdio vamos acompanhar esse tema e para isso vamos saber um pouquinho mais com a matéria-tema de hoje, tá bem? Infelizmente, a nossa sociedade tem perdido o equilíbrio. Tem sido cada vez mais evidente a revelação de dois extremos. De um lado, uma sociedade cada vez mais obesa e de outro, pessoas cada vez mais preocupadas em ter o corpo perfeito, sem pensar nas consequências. A verdade é que tanto um como o outro podem trazer consequências gravíssimas para a nossa saúde. A obesidade é o acumular de gordura no corpo, causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias, superior ao valor usado pelo organismo para a sua manutenção e realização de atividades do dia-a-dia. Pessoas com obesidade têm uma maior probabilidade de vir a desenvolver doenças como a pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, gota, pedras na vesícula e até mesmo alguns tipos de cancro. Estudos comprovam que no mundo existem 2,1 bilhões de pessoas obesas. Um número assustador, é certo, mas que infelizmente tem tendência a crescer cada vez mais. Do outro lado, temos a luta excessiva de algumas pessoas para alcançar o corpo perfeito, seja através de dietas, exercício excessivo ou até mesmo por cirurgias plásticas. Os meios de comunicação têm sido um dos principais responsáveis para o aumento do culto exagerado à beleza. A busca do corpo ideal, como o dos famosos, fazem com que muitas pessoas se submetam a cirurgias para retirar gordura localizada, modificar a cintura, os seios, as coxas, os lábios e as mais variadas partes do corpo. Porém, este cuidado com a beleza tem se tornado numa obsessão e quanto mais cirurgias são feitas para modificar o corpo, mais aumenta o desejo de modificar sem pensar nas consequências. Temos visto pessoas que carregam no próprio corpo as consequências mais bizarras das cirurgias mal feitas ou até mesmo o exagero de modificações no seu corpo. E em casos mais graves, são muitas as pessoas que acabam mesmo por perder a vida. Muitos são os casos que podemos citar de como a obsessão pelo corpo perfeito nem sempre traz bons resultados, como por exemplo a Barbie o Ken humanos, a mulher vampira. A verdade é que devemos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, mas tudo com equilíbrio. Por isso, tenha uma alimentação equilibrada, pratique exercício físico, descanse o tempo necessário e valorize-se, pois aquilo que fizer hoje terá um reflexo no seu futuro. Até lá, fique na nossa companhia, pois temos muitas mais dicas para si.
no programa Coisas de Mulher de hoje. Então, como nós podemos acompanhar a matéria-tema, tudo que é em excesso, tudo que é em extremo, não faz bem para a pessoa, não faz bem para ninguém. E eu queria começar falando sobre a obesidade, porque a gente tem visto que, apesar da sociedade estar falando muito sobre o corpo perfeito, estamos na geração saúde, as pessoas estão indo mais ao ginásio, tem se buscado fazer uma alimentação mais saudável, mas ao mesmo tempo os índices de obesidade têm crescido em todo o mundo, né? As pessoas têm se tornado cada vez mais fortinhas. Eu acho que tudo tem proporcionado isso também, porque como a gente até já comentou aqui sobre as alimentações, aquele fast food, o dia a dia corrido. Então a pessoa, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão indo para esse lado mais saudável, tem pessoas também que com a correria, e também você estava comentando sobre a obesidade, acabando sendo uma fuga também. De alguma coisa que a pessoa está em busca. Por exemplo, é uma ansiedade, aconteceu um problema, às vezes também é genérico, né? Genérico não, genética. É genético, então a pessoa já é propensa a isso. Então ela acaba tendo um escapezinho ali, uma fuga. Acontece algum problema, acontece problema na família, no trabalho, a pessoa já vai ali logo no fast food, no chocolate, alguma coisa. Na comida, né? Porque traz uma saciedade, Olha, assim. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que existem 3 pós brancos que são os mais viciantes? Aí quando eu ouvi isso de uma nutricionista, eu pensei assim, olha, já sei, deve ser drogas, não é? Com certeza é drogas. Aí ela começou assim, olha, cocaína. Eu falei, viu, eu sabia. Aí o próximo, que ela falou assim, o próximo é farinha de trigo. E o outro é o açúcar, porque dá aquela sensação de prazer, de bem-estar. E todo mundo gosta de um docinho. É uma coisa viciante. E aquilo vai crescendo da pessoa, vai se tornando realmente um vício, ela não consegue ficar sem. Não estou dizendo que só o açúcar vai deixar a pessoa obesa, atenção, não é isso. Mas é uma coisinha ou outra ali, um chocolate, uma Coca-Cola, assim, umas coisinhas. Vai juntando. Você falava sobre o nível, Cláudia, de excesso, de limite de peso. No Brasil mesmo, estava aqui pensando, um país com tantos recursos naturais, temos tantas frutas, tantas opções, mas lá no Brasil, aliás, você que assiste a gente do Brasil, é 52% a taxa de pessoas com excesso de peso. Olha só, eu creio que, até não me informei, mas você estava dizendo, né, Ju, que nos Estados Unidos o nível é até maior. E olha só, como as pessoas, elas não têm aproveitado do recurso do local. Porque nós temos opções, né? Não precisamos ficar recorrendo tanto a comidas rápidas. Essas comidas rápidas é que tem também proporcionado a isso, né? E olha, eu falo por experiência própria, eu acredito que você também pode dizer isso. Eu já morei num país que nevava, era assim, aquele país muito frio. Fruta lá não é a mesma coisa que é no Brasil, que é uma riqueza. E fora o preço que no Brasil... Tudo bem, a gente sabe, né? Mas a fruta, por exemplo, manga, é uma coisa saborosa. Tem um pezinho lá no quintal de casa, né? Ela não sabe a riqueza que é isso. A riqueza que tem. Quando eu até falava isso, eu até me lembrei desse país que eu morei realmente, que é ajudar a dizer, que nós temos esse limites. Não tem essa proporção tão variada que temos aqui em Portugal, no Brasil, creio que África também. Então, as pessoas não têm pensado nisso. Então, elas correm mais, como você disse, o trigo, essas coisas prontas. Mais prático, né? Mais práticas. E isso da variedade que traz, as pessoas às vezes falam assim, mas comer saudável gasta muito, é muito caro. Mas às vezes a pessoa pensa assim, comer saudável é caro, mas assim, a gente pensa nas frutas, nas saladas, nos legumes. Normalmente isso é mais barato. Só que, se parar pra pensar, é mais saudável. Mas você assim, com certeza vai gastar em outra coisa. Exatamente. Se a pessoa pensa assim, eu vou comer aquilo porque é, entre as mais barato, só que a saúde dela, quanto que ela vai pagar depois por remédios, por tratamentos? Sabe, meninas, a obesidade, ela é considerada uma doença.
né? A pessoa, ela está doente, porque é um distúrbio ali. Como a gente estava falando sobre, é um excesso. E tudo que é excesso está contra regras, está fora do padrão. Não é que aqui a gente quer falar de um padrão de beleza, não é isso. É a sua saúde. Então, tudo que tiver em excesso no seu corpo vai lhe trazer consequências negativas, né? Até o excesso de água no corpo. Eu, por exemplo, já tive problemas de excesso de líquidos no corpo. Ah, mas o nosso corpo, ele é constituído por grande parte de água. Verdade. Mas se tiver em excesso, também já não está fazendo bem. Então, a gente tem, assim, esses contrastes dos extremos, né? Como, por exemplo, a gente tem, em contrapartida, dos obesos, daquelas pessoas que estão mais fortinhas, que muitas causas, olha, gente, isso que eu quero deixar bem claro, não é só a comida, é bem verdade que para manter aquele corpinho precisa comer. Mas não é só a comida, tem a questão da genética, tem a questão dos distúrbios hormonais, né? Tem a questão até da própria gula, porque começa a viciar, como a gente falou. Em contrapartida, tem uma outro tipo de pessoa que eu também até considero doente, que é aquela, principalmente as mulheres que gostam da aprovação, que gostam dos elogios, que gostam de se sentirem mais assim, né, aceitas e bonitas, que são aquelas que vão ao extremo da beleza e investem tudo e mais um pouco em busca do corpo perfeito. E aí que começam os exageros também. Isso, a pessoa vai buscando ali, às vezes começa por, vamos dizer, um exercício. Vou começar a fazer academia, vou começar a ter uma vida saudável. Aí a pessoa começa a ver uns resultados, que é bom, faz bem, assim, a gente se sente bem vendo os resultados, claro, quem não gosta. É um esforço, né? Você tem que dedicar tempo. A pessoa, por exemplo, tá negando ali e tá tendo a recompensa. Só que daí começa o desequilíbrio. A pessoa começa a buscar coisas, cirurgias, ou fica, até tem gente que usa anabolizante, tudo para crescer o músculo, aí já começa aquela coisa do extremo. É o excesso. O excesso, para se sentir mais forte, para ver, assim, às vezes, um músculo, sei lá, não sei que a pessoa busca muito nisso. A gente vê assim, ó, que tanto a pessoa que está obesa, ela está buscando na comida um refúgio, como aquela pessoa que vai aos extremos dos exercícios e até mesmo tomando essas coisas que não faz bem para o corpo, ela também está em busca de algo. Ambas estão em busca de satisfazer algo que está faltando dentro delas, não é verdade? E, menina, se a gente parar para pensar, no fundo é uma falta de informação. Porque até esses excessos em questão de estética, de estar muito bem a nível de aparência, se a pessoa se informar bem, buscar recursos, por exemplo, esses anabolizantes, quantos casos que a gente já ouviu em questão de morte, em questão de recurso negativo para a vida dela, mas pelo fato dela não ter essa informação, ela só se preocupa com a aparência. Mas olha, às vezes a pessoa até tem informação disso. E não se preocupa. Mas o que ela quer é maior do que isso. Então, assim, ela sabe que faz mal, mas ao mesmo tempo ela quer o resultado. Ela quer o resultado exemplo, daquilo. A pessoa que usa esses negócios para o músculo inchar ali, crescer mais rápido, ela não sabe que isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde? Ela sabe. Poxa, então assim... mas é isso que eu tô falando, essa busca por esse algo que tá ali dentro dela faltando é maior. Eu quero convidar vocês, se você que tá aí com a gente, para acompanhar agora uma matéria sobre uma pessoa que você vai identificar logo ela, vai conhecer, que é a Andressa. Vamos ver o que a Andressa era capaz em busca da beleza e do corpo perfeito e do reconhecimento. Acompanhe. Licença. Andressa nos recebe sorridente e disposta. Dá licença. Muito diferente da mulher que aparece nessas fotos registradas 2 meses atrás, quando ela estava internada na UTI de um hospital. A ex-modelo e apresentadora gaúcha, de 27 anos, mora hoje com o filho Arthur, de 9. A mãe Marisete e o irmão mais novo vieram de Porto Alegre para acompanhar o retorno de Andressa ao trabalho. Andressa passou por 2 internações, ficou em coma, correu risco de perder as pernas e até de morrer.
As complicações começaram anos depois de Andressa aplicar uma substância chamada hidrogel para aumentar o volume das coxas. Nesta foto divulgada na internet, Andressa mostra os hematomas. Ela nem imaginava a gravidade do que viria depois. Obcecada pelo corpo perfeito, Andressa se achava magra demais. Nessas fotos, ela tinha 16 anos. Essa outra mostra o início da transformação. Andressa gastou R$40 mil para colocar o hidrogel nas 2 pernas. Na verdade, eu não sonhava, até porque se eu sonhasse que era um veneno isso, eu jamais teria aplicado no meu corpo, né? Porque isso que quase me levou à morte. Porque assim, eu queria ser musculosa, eu tinha perna magrinha e eu tomei anabolizante. E o anabolizante me deixou com a voz grossa, enfim, mudou muito, né? Me deu uma feição mais masculina e não resolveu o meu problema, que era problema pra mim na época, né? Ter as pernas grossas. E esse produto foi um milagre, nossa, 5 anos atrás. Só que há 5 anos atrás ninguém sabia o que ia acontecer. Porque até então era um produto revolucionário que absorvia depois de um período. E eu disse, coloca tudo aí. E eu quero, eu quero e eu quero. Quando você fez a aplicação, olhou para sua perna? Era um sonho? Era o meu sonho. Nossa, gostosona, forma perfeita. O peito perfeito, o nariz perfeito, a barriga perfeita, as pernas perfeitas. Eu tinha desenhado o meu corpo. Para mim aquilo era uma aceitação de dizer, nossa, hoje eu me sinto linda. Hoje eu me sinto que eu vou conquistar o mundo. Deu certo durante 4 anos, só que eu não contava que o produto não ia absorver. O hidrogel foi só uma das modificações feitas por Andressa Urach no corpo. Ela chegou a se submeter a 10 cirurgias plásticas. Quais foram as cirurgias que você fez? Eu fiz o nariz, eu fiz a maçã do rosto, o maxilar. Você fez no rosto a cirurgia? Isso. Você queria refazer o teu rosto? Refazer o meu rosto, porque eu não achava o meu rosto bonito. E a minha boca eu achava muito pequena, então eu coloquei várias vezes. Uma vez eu lipei o joelho e botei a gordura do joelho acordada, só anestesia local. Olha a cabeça da pessoa. Lipei o joelho acordada, só com anestesia local e coloquei na boca. Aí fiquei com um bocão, não durou uma semana, a gordura absorveu. Depois eu coloquei outros produtos na boca também, para querer ter um lábio carnudo. Fiz 2 vezes o peito. Porque quando eu ganhei o meu filho tem 9 anos, eu amamentei ele durante 3 anos. Fiz 2 lipoaspiração, uma quando o meu filho nasceu e outra alguns anos atrás, que daí era para tirar gordurinhas pequenas. Então assim, eu ia fazer cirurgia como se eu fosse ao supermercado, sabe? Eu tinha uma amiga e dizia, olha, vamos ali fazer uma cirurgia? Aí eu disse, tá, vamos ali fazer uma cirurgia. Mas você se achava feia? Muito feia. A insatisfação com o corpo tomou grandes proporções. Eu passei do limite da vaidade, onde eu adorava o meu corpo, onde eu achava que as pessoas iam amar pelas formas do meu corpo. Eu estava tão doente por perfeição que eu queria tirar uma costela para deixar... Minha cintura já é fina, mas eu queria tirar uma costela de cada lado para diminuir a cintura. E eu queria cortar os dedinhos do pé para calçar números a menos. Porque eu era louca por sapatos. Olha só essa matéria, como a gente estava falando. Existia um vazio dentro dela e ela buscava sempre algo para preencher. E aquilo foi levando a uma busca, assim, quase que sem... Quase que sem, não, porque ela mesma disse que fazia qualquer coisa para ser chamada. Então, assim, sem limites, né? Você vê que ela buscava assim, a pessoa busca... ninguém pode ser melhor do que eu. Ninguém pode ter o cabelo melhor do que eu. Ela precisava daquilo, ela precisava se sentir melhor, superior às outras pessoas, recorria a isso, recorreu a esse do hidrogel, que por sinal isso daí
Até teve um outro caso, né? Não esse, mas aquele do Ken humano, que também fez isso, teve leucemia depois e morreu também. Tudo por causa dessa busca por uma aprovação, por algo que está faltando nela. Agora você imagina só, ela lá com aquele corpo aparentemente perfeito, mas como ela disse, né? Nada natural, nada daquilo ali era natural. E aquela pessoa que tá no extremo disso, né? Ela olha e fala assim, eu nunca vou passar nem perto de um corpo bonito desse. Eu sou gordinha mesmo, ou eu já estou gordinha. Talvez você nem seja uma obesa, talvez você está só um pouquinho acima do peso, mas você está se sentindo tão desmotivada, principalmente quando você vê esses casos, essas mulheres assim, todas saradas, que é a expressão que se usa, não é? Para identificá-las, e você vai se deprimindo cada vez mais e vai se entregando a comida, gente. Cláudia, e de repente essa pessoa pensa que ela, que é desse jeito, ela é tão feliz, tão realizada, mas como nós vemos, ela não aceitava que ninguém, eu digo em relação ao que a gente assistiu da Andressa, ela não aceitava que ninguém fosse melhor do que ela. Imagine só também o que ela mostrava com isso. Uma imagem também acaba sendo arrogante, um pouco negativa. A pessoa está disposta a tudo por isso. Exato. Então, assim, ela é tão excessiva naquilo que faz, ela quer tudo de melhor, que também, no fundo, ela, mais na frente a gente vai falar sobre isso, né, Cláudia? Falta algo nela. Falta alguma coisa assim. Nós não estamos aqui querendo ditar padrão para você, não. Que nem tem que ser sarada, nem tem que ser gordinha. Não é essa a nossa intenção, porque quem sou eu para ditar algum padrão para alguém? Mas o que a gente quer é que você esteja bem com você mesmo, certo? Mas agora eu quero saber, Kênia, as nossas amigas internautas, o que elas estão dizendo aí no Face? Sim, Cláudia, nós temos aqui no Facebook da Vivi Freitas, figura pública, nós deixamos lá uma questão. Na sua opinião, o aumento significativo da obesidade na população é devido a que causa? Por quê? A Gisele Batista, ela responde assim: alimentação errada. As pessoas com a pressa do dia a dia comem de tudo e de qualquer jeito. O segredo para não ficar obeso é ter saúde, não é ficar sem comer. Pode comer de tudo, mas nas horas certas e na quantidade certa. É a opinião dela, né? Em relação... Eu concordo com ela com relação a comer o que é certo na hora certa, né? É aquilo do escape, né? Que a pessoa vai rapidinho ali, vou comer um negocinho ali rapidinho. Tem mais alguma aí, Kênia? Sim, temos mais uma, Cláudia. A Aparecida Arruda Costa, ela responde: as condições financeiras, com certeza, porque sim, não tenho dinheiro para comer bem, como vou ter uma alimentação saudável? O que é bom é caro e a grande maioria só tem para o básico e isso. Então ela diz que realmente, na opinião dela, a condição financeira também proporciona a pessoa comer de qualquer jeito. Tem um fundo de verdade, porque assim, a gente sabe, né? Se você vai, por exemplo, tá aí um que a gente descobriu há uns tempos, né? Vamos usar o açúcar de coco. Ele é bem mais caro do que o açúcar branco. Vamos usar o óleo de coco. Hoje eu tô com o coco, gente. É porque é mais saudável, gente. É muito mais caro que o óleo de soja. Tem um fundo de verdade. Mas, sinceramente, eu acho que não é a causa da obesidade de um modo geral, né? Eu acho que acaba sendo, como a gente até já tinha comentado um pouquinho antes, um escape. Porque a pessoa, se a pessoa for ver, poxa, legumes, frutas, são coisas baratas, são coisas acessíveis. Tudo bem, tem coisas, por exemplo, açúcar de coco, que é caro, ou sei lá, de coco, acaba sendo caro. Mas, por exemplo, no Brasil, água de coco. Você vai ali um negócio e compra ali uma água de coco. Aqui a gente já não tem água de coco. Então, tudo acaba sendo, se for olhar para esse lado, nessas partes, a pessoa pode economizar para que possa se gastar um pouquinho mais nas outras coisas. Então, e fora a saúde. Pois, e entra também aonde a falta de busca de informação no que eu posso substituir. Eu não posso usar o óleo de coco, que é tão caro, né? Mas eu também não preciso de usar um óleo. Eu também não preciso de usar uma banha.
Eu Uma posso fazer quantidade sem, em excesso também. exato, ou em excesso. Eu posso também reduzir ou nem usar. Vou dar um exemplo em relação ao café, né? Muitas pessoas conseguem tomar o café sem açúcar. Eu confesso que eu ainda estou tentando. Eu estou no processo de redução. Sim. Mas pelo fato da gente saber que tem pessoas que tomam sem açúcar, isso nos motiva. Então eu vou conseguir também. Agora as pessoas, não, eu não consigo, e pronto, acabou e taca açúcar. E já Por exemplo, um outro exemplo. Tem gente que faz ovo frito, eu já vi gente que coloca assim, quase faz um panado de ovo. Eu sei fazer ovo com água. Exato. Você põe um pouquinho de água, você não usa óleo, azeite, não usa nada e usa ali a água. Qualquer dia a Juliana vai dar umas dicas pra gente aqui de cozinhar saudavelmente. Pois algumas coisinhas, mas eu acho assim, que se a pessoa já coloca um obstáculo, é muito caro, é muito isso, ou é mais prático ir ali comprar alguma coisa, então a pessoa já bloqueia ali e não acha uma solução. Pois é, mas é isso. É isso que nós queremos aqui levar pra você em casa, sabe? Como você cuidar melhor de você, não cometendo excessos, nem para um lado, nem para o outro, tá certo? Vamos ao intervalo agora e já voltamos. Liberdade, respeito, perdão, verdade, paz. Existem coisas na vida que, quando encontramos, compartilhamos. Que, quando encontramos, multiplicamos. Porque o que nos faz bem, nos faz melhores. A vida é feita de descobertas e conhecimentos. Se você conheceu a paz, descobriu o perdão, então multiplique. Doe. Compartilhe o seu canal iurdtv.eu, onde a vida se vê. Os extremos, né? Os extremos da obesidade, o extremo do corpo perfeito. Todos os dois causam consequências na vida de quem utiliza deles, digamos assim, né? Tanto aquela pessoa que está acima do peso, por exemplo, muito acima do peso, a primeira coisa que causa é aquela imagem, como a Kenia até falou, tá ligado à imagem. Então a pessoa olha, ela se olha, ela já se vê. Geralmente a gente se vê maior do que a gente realmente é, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas ela tem dia que parece que eu tô assim, gigantesca, mas pronto. Mas vamos falar na real. A pessoa que tá acima do peso, o obeso, ele é discriminado, né? Porque quando ele chega num lugar, todo mundo fala assim, nossa, aquela pessoa. E ela muitas vezes é julgada como preguiçosa, relaxada, né? Desleixada. A pessoa vai comprar uma roupa, os modelos não ficam bem, né? A pessoa não sabe muito bem o que comprar. Aí olha pro lado, tá lá aquela magrinha, ou talvez até aquela bem malhada, né? Que tudo fica bem e ela tá ali se sentindo cada vez mais inferior. Eu já vi até casos, por exemplo, da pessoa que é um pouquinho mais obesa e vai no avião, na poltrona e não consegue. Às vezes fica até entalada. E tem até casos disso que a pessoa a vergonha foi tanta que ela conseguiu superar isso. Mas a pessoa vai pro avião, vai sentar na poltrona e ficou ali entalada. Isso era uma das coisinhas que eu tava bem pensando. Os lugares, de um modo geral, a sociedade, de um modo geral, não está preparada para receber essa pessoa que está acima da média do peso, né? É a poltrona, é no restaurante, a cadeira que não suporta. Volta o carro para passar. Para passar quando tem aquelas, não sei catraca, como é que chama. Né? Catraca? É catraca, roleta. Cada lugar chama um nome. Mas eu fico imaginando o constrangimento que a pessoa fica. Mas no fundo, menina, se a gente for pensar, não está preparado porque não é uma motivação para isso também. Porque imagina só, começar a fazer cadeiras para as pessoas obesas. É como se fosse motivar... Um incentivo. Isso, um incentivo para a pessoa continuar obesa. Então eu creio que seja isso. E você dizia que o obeso ele é um pouquinho discriminado em relação a ser
taxado de preguiçoso, eu pensava que por que isso? Porque a maioria não tem força. Quando chamam uma pessoa obesa, vamos fazer uma corrida, ela não tem motivação, ela não consegue correr, ela não consegue se levantar, ela não consegue se motivar. Ela não tem a mesma mobilidade que a pessoa magrinha, né? O corpo não corresponde, exatamente pelo excesso de peso. Sim. E dentro disso entra o que? As doenças. Entra também o que? Aqueles efeitos que a pessoa não se dá por si, que são o que? Diabetes, AVC, problema no coração, situações de tensão alta, tudo que? Excesso de peso. Porque o corpo dela está carregando excesso de coisas, então aquilo vai acarretando outros problemas. Por exemplo, até o próprio peso. Se a gente carregar peso, os que vão lá no ginásio, pegar uma carga de peso excessiva, pode lhe causar um problema. O músculo em si, ele tem que ser exercitado, só que até um limite também, o corpo também tem um limite. Em excesso, tem gente que até machuca o músculo, porque fica tanto ali no ginásio, na academia, para buscar esse corpo perfeito e acaba machucando, lesionando. Fora aqueles que buscam também por esse anabolizante, sabe que faz mal, mas mesmo assim quer fazer aquilo para ganhar o músculo, principalmente os mais novos, os rapazes, mulheres agora com essa moda do corpo definido. Só com a aparência e não se preocupa com a saúde. E fora a cirurgia, que a pessoa acaba se transformando. Começa uma cirurgia aqui no rosto, só um detalhinho. É só um furinho no queixo. É só uma levantadinha aqui, ó. Só vou tirar essa gordurinha. É só um negócio. Mas uma coisa vai puxando a outra, vai acabando sendo um vício, que a pessoa precisa daquilo, para ela se olha no espelho e ela nunca tá feliz. E qual que é o problema disso? Então você fala assim, tá bom, eu gosto de fazer cirurgia, eu tenho condições de fazer cirurgias, ou eu gosto de comer, eu quero comer, quero ficar gorda. Ou a pessoa fala assim, eu gosto de ir no ginásio e eu quero ficar sarada. Qual é o problema? O problema é as consequências que os excessos trazem para você. É isso que a gente quer que você entenda. Tudo em excesso vai fazer mal para ti, vai deixar você frustrada. Sabe que, por exemplo, as pessoas com muito músculo, elas também causam até medo. Você cruzar com uma mulher toda musculosa. Exato. Causa até medo. Num shopping, no centro comercial, a pessoa passa, é difícil a pessoa assim não olhar, né? Porque chama atenção. E isso também causa para a pessoa um constrangimento. E eu vejo assim, às vezes a pessoa ela quer fazer, dizer que nada disso tá mexendo com ela, mas sinceramente, algo dentro de você tá aí, tá mexendo com você para você buscar esses extremos, né? O auge da morbidez, de não querer fazer nada. Às vezes a pessoa fica eu já conheci, gente, um caso assim, tão desmotivada que ela se entregou mesmo a comer, olha, não quero saber, não vou conseguir emagrecer mesmo, já tentei não sei quantas dietas e nunca deu certo, já tentei isso, aquilo outro e não anda, eu vou me entregar. Mas isso, no fundo, é uma fraqueza também da pessoa, é uma fuga, eu vejo tanto de um lado quanto do outro, acaba sendo uma fuga, de alguma forma, não sei se ansiedade, não sei o que é. Mas a pessoa está indo buscando aquilo como uma saciedade. Não, eu preciso da comida para me saciar. Então, cada vez mais. A outra vai, não, eu preciso do ginásio. Tem até, por exemplo, a corrida, vamos supor. Correr na rua, na esteira. O corpo acaba viciando nisso. É algo natural. É um vício. Eu não sei porque elas estão olhando pra mim. Ela tá fazendo uma cara tipo assim, eu já quase estive viciada nisso. Mas assim, acaba viciando. Mas até um certo ponto, não tem problema. O problema que a gente tá falando aqui é quando é aquilo em excesso. Que a pessoa, às vezes, passa muito daquilo. Não é algo natural. A pessoa se exercitar. Por exemplo, tem triatleta. Exige da pessoa ali um esforço, exige uma dedicação. Isso é o normal. Mas o negócio é quando começa a ir demais. Muito além do que o necessário. Porque assim, o normal, o natural, o saudável te faz bem, te faz feliz, te satisfaz.
quando o normal, o que está dentro do equilíbrio das coisas, começam a sair, começa a deixar de te satisfazer, é porque existe ali algum problema. Você está querendo, como o caso que a gente viu da Andressa, se sobrepor, está mais. Daquilo. É porque dentro da pessoa tem um problema. É sério, gente. Inclusive, nós temos hoje aqui em estúdio a Fátima Laranjeiro. Ela que passou por muitas dessas situações que nós relatamos aqui, viveu assim na pele e vai contar pra gente um pouquinho da sua história verídica. Vamos acompanhar? Olá Cláudia, olá a todas que me estão a assistir neste momento. Eu estou aqui para contar a minha história de superação sobre a obesidade. Eu era uma pessoa que foi obesa. Quando era jovem, eu era uma pessoa magra, mas quando eu casei, comecei a ficar obesa, até ao ponto de chegar aos 136 quilos. E isso o que é que trouxe para mim? Uma grande frustração, porque eu não comecei a não gostar de mim mesma e, além disso, também veio muitos problemas de saúde para mim. O peso a mim trazia-me uma angústia cá dentro, porque eu ia comprar roupa e eu ia comprar algo e não tinha solução para mim, não tinha a roupa que eu queria, não conseguia encontrar o objetivo que eu queria, a roupa que eu gostava. E então o que é que eu resolvi? Resolvi que eu não me sentia bem comigo mesma e ouvi falar em uma cirurgia que podia mudar a minha vida e eu dei o passo da fé com a ajuda do meu marido, da minha família, com o apoio de todos eles. Me preparei e fui ao médico resolver esta situação porque eu não aguentava mais. Não aguentava porque isso também trazia problemas para o meu casamento, até mesmo para a minha relação íntima, para tudo. Para uma mulher que seja obesa, a obesidade traz muitos problemas mesmo. E então eu fui ao médico e resolvi fazer a cirurgia. Fiz um bypass gástrico, onde foi um sucesso para mim. Neste momento perdi quase 52 quilos, sinto-me outra mulher, sinto-me uma mulher realizada, sinto-me uma mulher, a minha autoestima está lá em cima, sinto-me uma esposa mais ativa em todos os sentidos. Apesar que depois da cirurgia eu tive que ter vários cuidados, porque não é fácil. Tive que ter um cuidado com a alimentação, porque o primeiro mês foi tudo à base de papas, à base de líquidos. Depois foi outra preparação, o segundo mês já foi outra preparação, que já era a comida mais sólida, mas determinados certos alimentos não podia comer. Então havia alimentos que eu tinha que começar, tudo como se começa um bebê. O bebê, nós temos que dar um alimento de cada vez para o bebê saber se aceita. E nós também temos que ser assim. Nós comemos um alimento, se o nosso estômago aceitar, nós podemos comer. Se o nosso estômago rejeitar, nós não podemos comer aquele alimento. Foi um cuidado que eu fui tendo dia após dia, mês após mês. Mesmo assim, eu fui vendo em mim uma mudança no meu interior. Comecei a querer buscar roupa, comprar roupa que já me via, que me servia. Eu me lembro de uma situação que eu fui a uma loja e eu remexi a loja toda só para experimentar a roupa toda. Foi uma coisa assim mesmo extraordinária e foi muito bom, tem sido muito bom. E não é fácil, e olha, também aconselho você que me está a ouvir, procurar um bom médico, um bom hospital que façam essas cirurgias, porque eu tive esse cuidado, eu investiguei primeiro o que era a cirurgia, eu investiguei qual eram os melhores médicos, qual era o melhor hospital que fazia esta cirurgia, para eu poder confiar naquilo que eu me ia meter, não é? Porque já tinha ouvido certas situações também, não é? Que às vezes a pessoa não busca buscar a orientação de que é esta cirurgia, depois a pessoa tem aquele medo, tem aquele receio, e eu fui procurar a solução boa para mim. Então, se você está assim, se você se encontra assim como eu estava, obesa, e já tentou de tudo, tentou medicamentos, tentou tudo como eu tentei pobres, eu tentei várias coisas e só através da cirurgia que eu consegui, não foi por vaidade, mas sim por autoestima minha e pela minha saúde também. Espero ter ajudado todas vocês que estão a assistir aí. Queria mandar também um beijinho muito grande para o meu marido, que eu amo muito, aos meus filhos, porque sem eles eu não tinha conseguido este objetivo. E para vocês também aí, meninas. Então, acompanhamos essa entrevista com a Fátima. Gostaram do relato delas, meninas? Eu gostei, é um exemplo de superação. Você vê que quando a pessoa quer, ela não coloca obstáculos. O peso que ela estava,
no casamento que influenciava, ela mesma, ela consigo, mas mesmo assim, diante de todas as dificuldades, alimentação, exercício físico, porque a pessoa não está acostumada a fazer nada, o corpo em si, quando a pessoa vai mudar, ele não aguenta muito. Aquele vício que a gente falou que a comida causa na pessoa, né? Que ela tem que se libertar daquilo. E fora depois o procedimento da cirurgia, que tem a sua dedicação, mas ela enfrentou todos esses obstáculos e hoje ela está colhendo os frutos disso, né? Hoje ela está feliz com ela se acha bonita, o marido acha ela linda, já achava, né? Mas nisso, meninas, é que dentro dela antes teve que haver um objetivo. Mesmo que ela viesse a passar por essas situações, né, como ela relatou, com a cirurgia, a preparação, sabia que depois também da cirurgia tem aquela recuperação, mas dentro dela havia o quê? Um objetivo do que ela queria. E isso é o que a gente vê no relato dela e que motiva quem está assistindo, motiva quem está na mesma situação e que há jeito. E motiva aquele que não chegou naquela situação ainda, mas que talvez estava se encaminhando, já começa a ver que quando a pessoa quer, de um jeito ou de outro, ela consegue ter os resultados, não é assim? Porque essa cirurgia, assim, ela é complicada. Ela antes, porque exige que a pessoa, ela tem que ter um limite de peso, né? Também. Porque corre risco de vida ali na mesa, ali a pessoa fazendo a operação. Ela tem que perder o peso. E depois também o estômago vai ficar pequenininho. E ela precisa também adaptar isso. Então exige mesmo um sacrifício. Mas se a pessoa colocou ali como meta, ela vai conseguir. Não importa a idade, não importa quem ela é, não importa a condição física, não importa o que for. Se a pessoa quer, ela vai e ela consegue. Nada vai ser um obstáculo. É verdade. Amigas, nós sabemos que quando a gente quer uma coisa de verdade, nós conseguimos. E diga-se de passagem, principalmente mulher, tá? Aqui em casa, exatamente, com a família, todo mundo, a gente consegue. A gente consegue. Olha, eu queria aproveitar, pedir a ajuda de vocês para a gente aconselhar essa nossa amiga, que ela deixou a resposta relatando dela. Na pergunta novamente, que a gente deixou lá no Facebook da Vivi Freitas, figura pública. A pergunta novamente eu vou repetir. Na sua opinião, o aumento significativo da obesidade na população é devido a que causa? Por quê? E a Deise Oliveira, ela fala dela, dizendo assim, são várias as causas. Eu tornei-me obesa por questão psicológica, tive depressão, passei a não cuidar da alimentação, enfim, agora estou lutando para recuperar, o que não é fácil e tem também o lado espiritual. Deise, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, você já, pelo que você, simples relato ali, a gente vê que você já encontrou o caminho. O que eu tenho para dizer para você? Continua firme, não deixa que as dificuldades, os obstáculos, sabe? Às vezes o corpo pedindo para você comer certa coisa, para não fazer os exercícios, te impeça de vencer. Você consegue, pode ter certeza disso. Como ela até falou da área espiritual, eu já entendo que ela já encontrou realmente o caminho, a solução. E é isso aí, amiga, fica aí. Forte, né? Que ela vai conseguir, não é isso, menina? E ela já viu que foi um desequilíbrio ali daquela parte, que ela estava precisando de algo. Então ela já encontrou. Ela já reconheceu que ali estava faltando alguma coisinha. Agora precisa a prática. Que exige ali força, mas ela consegue, com certeza. A determinação dela, né? E para você que está aí com a gente, querendo também saber como resolver o seu caso, já a gente vai voltar falando para você a solução que está aí mais perto do que você imagina. Vamos ao intervalo e já voltamos. As crianças são o futuro. Mas que futuro terá uma criança que no presente enfrenta dificuldades financeiras? No Centro de Ajuda procuramos não só educar, mas também ajudar a atenuar os problemas que elas vivem. Ao longo do ano, realizamos vários eventos solidários, onde doamos roupas, alimentos e kits de higiene. Queremos colocar um sorriso no rosto destas crianças, por isso, contamos com a sua ajuda. Procure um centro de ajuda próximo de si e contribua com alimentos, roupas novas ou em bom estado, produtos de higiene como fraldas, toalhitas, soro fisiológico, cremes hidratantes para crianças e bebés, papas com e sem glúten.
Ajude-nos a ajudar, porque pequenos gestos fazem toda a diferença. A busca pelo corpo perfeito. Não é fácil ter um corpo que agrade a todos, mas o mais importante, meninas, é você estar bem e feliz com você mesmo. Agora, como que eu vou estar feliz comigo mesma se eu estou doente? Se eu estou hipertensa? Se eu vou me vestir e nada fica bem em mim? Né? Se eu vou numa loja, vou até no restaurante, não consigo sentar na cadeira porque eu não caibo ali naquela cadeira. Então, como é que eu vou estar bem comigo mesma? O que nós queremos que hoje as pessoas entendam aqui nesse programa? Que a forma física dela não está relacionada simplesmente com os olhos. Não está relacionada simplesmente com a aparência dela, mas com o que está dentro dela. Então, por exemplo, para você que está acima do peso, para você que se identificou, olha, eu realmente sofro com obesidade, já cheguei até mesmo à obesidade mórbida, já pensei como o caso da Fátima em fazer uma cirurgia. Então, assim, o que ela tem que identificar primeiramente? É a causa. Qual é a causa? Por que você chegou nesse peso? Ou por que você está se encaminhando para esse sobrepeso? Primeira coisa, olhar para dentro de você e ver. Aqui dentro de mim, não existe uma rejeição, um complexo de alguma coisa, um objetivo falhado e eu me refugiei aqui nessa comida. Ou é hereditário mesmo, ou é um distúrbio hormonal. Não tem jeito, você precisa, para ter solução, descobrir qual é a causa. Sem a causa não tem como buscar a solução. Então, é o primeiro passo no meu ponto de vista. Aquelas pessoas, Juliana, por exemplo, que estão lá, viciadas nos exercícios. Como é que elas vão sair disso? E não é sair disso para abandonarem e virarem obesos. Não é essa a causa. Mas o que acontece dentro dessa pessoa que faz com que ela chegue nesse estado? Então, como você estava falando, né? É sempre algo que ela está buscando preencher dentro dela. Seja ali, ela está sofrendo de ansiedade, porque ela sofreu rejeição, ou ela teve um trauma, ou às vezes até na infância. A criança, quando é um pouquinho mais gordinha, as crianças às vezes são um pouquinho maldosas, assim, com a outra. Ou muito magrinha também. Ou alta e magra. Então, sempre aquela coisa que é um pouco diferente já começa a ser motivo ali de chacota ali da pessoa, e isso, querendo ou não, a pessoa cresce com aquilo dentro dela. Então, isso pode ser tratado. Se a pessoa vê tanto essas pessoas, os obesos, quanto essas que recorrem tanto a essa coisa da musculação, o extremo, não estou dizendo o normal, não isso, mas né? Isso. O que eu acho, assim, para a pessoa, é primeiro achar esse ponto, como você falou, e depois a pessoa buscar em coisas naturais. Quanto mais natural for, melhor. O exercício, quanto mais natural for para a pessoa, melhor. Tirar essa obsessão, essa coisa do extremo, eu preciso daquilo, essa dependência daquilo, que torna a pessoa, ela não existe e faz aquilo existir para ela, ser um apoio dela. Ser ali o abrigo dela, a solução dela. Se torna até artificial, né? Ela se torna artificial, porque aquilo ali não é ela. Né? Anula. Então, assim, uma das coisas, você tem que se valorizar, né? Você tem que se valorizar. Procurar aí os seus pontos fortes, né? Mas uma das coisas, por exemplo, Kênia, olha só, o atleta, ele também tem uma dieta. Não é? O atleta, para manter lá, tem aquela dieta assim, difícil. Mas também tem aquela pessoa que tá mais fortinha. Para ela baixar o peso, ela vai ter que recorrer a algum tipo de tratamento. Pois então, meninas, tem as dietas que também a pessoa pode recorrer a um nutricionista, que é o mais aconselhável, né? Porque um profissional. Porque de repente a pessoa quer fazer do jeito dela, da cabeça dela, não vai dar o resultado que ela quer e ainda vai ficar frustrada, né? E diga-se de passagem que hoje em dia, em todo lugar, é dieta não sei o quê, é dieta da proteína, é dieta da sopa, é dieta não sei o quê. E a pessoa come aquilo achando que vai fazer bem para ela, mas que no fundo aquilo só está fazendo mal. Cada corpo é individual. Cada um é cada um, então não pode se basear pelos outros. Até dar um resultado rápido, mas aí é onde vem as consequências também daquela rapidez. Nós temos que entender que somos
únicas. Únicas. Eu sou única, né? Você aí em casa é única. Então não adianta você querer copiar a dieta da sua amiga, a dieta da sua mãe, a dieta não sei de quem. Não, vá lá até, como a Kênia falou, um profissional, busque você saber o que faz bem pra você. E agora, gente, a Joyce hoje não tá aqui com a gente por um motivo, porque ela foi fazer uma entrevista muito legal com uma maquiadora que vai nos ensinar também a valorizar o que temos de melhor e também disfarçar aquilo que a gente não gosta. Pra você ver que existe sim solução, tem como você ficar mais bonita, sua autoestima ir lá em cima, sem recorrer aos extremos. Vamos acompanhar? Olá, meninas! Hoje eu não estou aí com vocês no estúdio, porque estou aqui nos nossos camarins para ver de perto uma maquiagem que será feita por uma convidada nossa, que é a Ana Dias, e vai estar dando dicas para você que está acompanhando o programa. Como a Cláudia disse, a maquiagem serve para ressaltar a beleza, como também para disfarçar aquelas imperfeições, no caso que muitas mulheres não gostam, né? E acaba buscando na cirurgia consertar alguma coisa, mas a maquiagem pode ajudar você. Não é isso mesmo, Ana? A maquiagem ajuda, auxilia na beleza da mulher e ela manter essa beleza? É verdade, Joyce. A maquilhagem já há muito tempo tem sido um fator bastante importante na sociedade e hoje em dia tem se tornado cada vez mais fundamental no dia-a-dia da mulher. Não só da mulher, mas também do homem, como a Joyce já falou. Bem, sim, os homens, mulheres, todos hoje em dia têm utilizado a maquiagem, não é verdade? E temos aqui uma outra convidada, que é a nossa amiga Bárbara. Bárbara, como é para você usar a maquiagem no dia a dia? Você que usa lente de contato, óculos, te facilita, te atrapalha, você gosta? Como é que você faz para utilizar a maquiagem? Olha, para mim até facilita, porque eu vejo, como eu estou com óculos ou sem, eu vejo como duas alternativas de variar na maquiagem. E o que você mais gosta de ressaltar no seu rosto? Eu gosto dos olhos. Muito bem. E é justamente aí que nós vamos ver como fica essa maquiagem, esses olhos tão bonitos, tão marcantes, não é mesmo? Ana, está preparada para demonstrar a maquiagem aqui para as nossas amigas que estão acompanhando o programa? Estou preparada e ansiosa também. Então vamos a isso, meninas? Agora, com a maquiagem pronta, vamos pegar umas dicas agora aqui com a Ana. Ana, essa pessoa que está em casa pode também se automaquiar, fazer a sua própria maquiagem? Sim, e a primeira dica que dou, que é fundamental, é uma boa preparação da pele, porque não tem como a gente colocar umas boas sombras nos olhos, um bom batom e ficar radiosa, porque se a pele não estiver bem tratada, não adianta. Pelo contrário, vai mostrar que tem muita quantidade de maquilhagem, que está mal espalhado, por isso vai passar uma má imagem. Então a dica que eu dou, que é a fundamental, é uma boa preparação de pele, limpar bem a pele antes de dormir, com água, com o tónico, com o creme. E outra dica que eu dou fundamental é utilizar a base consoante o tom de pele da pessoa, porque a pessoa muitas das vezes utiliza um tom de pele, não é um tom de base, que não coincide com a pele dela e acaba por ficar com as marcas no pescoço, ficar com as marcas aqui nas orelhas e isso é muito feio de se ver. Então essas são as dicas que eu dou. Sempre que for a uma loja comprar maquilhagem, experimentar a maquilhagem sempre perto do pescoço. Digo isto em relação à base, porque o nosso tom da pele, da cara, nunca é igual à da mão, por isso é importante então ela colocar num sítio de acordo com onde ela vai colocar futuramente a base, não é? E qualquer produto na cara. Obrigada, Ana. São dicas muito preciosas que vai ajudar muito a mim e a outras mulheres também que acompanharam essas dicas, né? Agora é colocar em prática, que você que teve a oportunidade de acompanhar esse programa. E vamos ver aqui a opinião da Bárbara. O que ela achou? Você gostou, Bárbara?
Gostei muito. Foi uma maquiagem bem leve, dá pro dia a dia e prática de se fazer. Agora é você que tá aí começar a exercitar o que você aprendeu. Meninas, é com vocês aí do programa. Eu gostei muito dessas dicas e com certeza vou usá-las para mim, porque o importante é a gente estar bem conosco mesmo, aqui dentro, valorizar. Se você perguntar assim para mim, olha, Cláudia, tem coisas em você que você não gosta tanto? Tem sim. Tem coisas que você queria mudar? Tem sim. Mas eu aprendi a não valorizar o que eu não gosto. Eu aprendi a valorizar o que eu gosto. E essa é a minha dica para você aí de casa. Valorize o que você tem de melhor. Ah, mas eu preciso emagrecer. Segue aquilo que a gente falou. Identifica a causa e vai atrás de um tratamento, seja ele com um profissional da saúde, seja no ginásio e principalmente dentro de você. Não é isso, meninas? E olha, diga uma coisinha. Diga. Eu também tenho coisas que eu não gosto. E assim, eu não recorreria a algo assim... cirurgia, essas coisas assim, que eu não sou muito assim. Pronto, é uma opinião minha. Mas eu acho assim que a pessoa, ela pode aprender a gostar daquilo. Por exemplo, a maquiagem. A gente pega algumas imperfeições e começa ali a se transformar. Coisinha simples. Mas se a pessoa aprender a gostar dela, até mesmo dos defeitos dela, ela para de ver aquilo como um defeito e começa a gostar daquilo. Ela vê aquilo como uma característica especial Única. dela. É isso aí, é isso mesmo. E ela investe nesse ponto não negativo na vida dela, mas algo positivo. É aproveitando, né, as dicas que ela deu, quero também aproveitar e falar para vocês que nós temos o blog da nossa querida amiga Vivi Freitas. Lá a gente encontra dicas de saúde, dicas de moda e orientação espiritual. E eu quero aconselhar você. Leia, nós temos uma matéria bem interessante, até passada alguns meses, mas vai lá. Diz assim, emagrecer com educação alimentar. Reeducação, desculpa. Então isso que? Há uma possibilidade da pessoa buscar aquela informação e trazer para o dia a dia dela. Isso não é necessário somente da nutricionista. A partir do momento que ela recebe essa informação do profissional, ela vai o quê? Adquirindo dia a dia a reeducação na vida dela, né? É verdade. E lá no blog da Vivi Freitas, você tem ali muitas dicas para você estar bem, em primeiro lugar, consigo mesmo. E quando estamos bem conosco, aquilo começa a refletir. Não é isso? Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês hoje em estúdio, mas nosso programa está acabando. Foi meu também, obrigada a vocês. Obrigada também de estar aqui, é sempre um prazer. Então, nós vamos agora ao ponto final. Nesse programa de hoje, você pôde acompanhar os casos ao extremo, né? Aquelas pessoas que estavam muito acima do peso, como aquelas que buscavam algo que para elas era perfeito. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu corpo, ele é a casa da sua alma. A sua alma vive aí dentro, o seu espírito vive aí dentro. Então hoje, quando você olhar para você, tente imaginar o que o seu corpo está refletindo do seu interior. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar. Como você viu ao decorrer do programa, nós temos o Face, nós temos o blog. Mas o mais importante é você acreditar que a solução, a felicidade não está em você ter um corpo perfeito ou você ter um corpo dentro de um padrão que a sociedade ele coloca para você. Mas sim em você encontrar o real sentido da sua vida. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem voltamos direto de Lisboa. Tchau!